Olha aqui, senhores. Depois da reunião entre o técnico Vanderlei Luxemburgo, o empresário Pedro Lourenço, o diretor de futebol Rodrigo Pastana acabou sendo demitido. Beneci Queiroz, segundo informações, estava lá também. Um amigo meu hoje, chamado Leonardo Gomes, disse que o Beneci Queiroz é mais ou menos como a turma do PMDB, que hoje é o MDB. Se o vento for para um lado, eles estão. Se o vento for para o outro, eles estão. Os caras vão no ritmo e no volume e na velocidade do vento, não é, Gomes? Impressionante. Pastana demitido. Aconteceu ontem, mas o programa é hoje. O Pastana não deveria nem ter vindo. Então, quando a gente diz aqui, quando a gente critica aqui, e isso vale para qualquer setor do clube, critérios. Quais foram usados para a contratação? Hoje eu escutei de uma figura, cara, o Vanderlei queria, até que quis a permanência do Pastana. Gente, vocês estão achando que nós temos cara de... Eu vou te provar quem falou, tá? Porque mandou áudio. Eu não repasso o áudio, que isso é coisa de mau caráter. Mas eu mostro o áudio para você, porque não me pediu segredo. Me mandou, não, gente, o Luxemburgo queria ele lá, o Luxemburgo não queria ele lá, coisa nenhuma, me ajuda aí. Claro que não queria. Ele não é do Luxemburgo. Aliás, eu acho que ele não é do Pedro, mas também do Luxemburgo. Por favor, Gomes, boa tarde. Boa tarde, Everton. Boa tarde, quem está em casa. Queria que você falasse dessa movimentação, o início do planejamento. Importante destacar que o início do planejamento não demonstra claramente que, bom, começou o planejamento agora, o Luxemburgo está comandando o planejamento, ano que vem sobe, calma. Torcedores, calma. Famoso meme da internet. Pois não, boa tarde. Boa tarde, Everton. Boa tarde, quem está em casa nos acompanhando aí. Uma ótima terça a todos. Diante de tudo que nós conversamos ontem, na verdade, que nos últimos dias a gente já tem debatido a respeito mais do futuro do Cruzeiro do que propriamente sobre as atuações, né? Nestas últimas rodadas da Série B. Agora, com a confirmação da saída do Rodrigo Pastana, a reunião entre o Luxemburgo e o Pedro Lourenço, enfim. O Everton, me suscita uma dúvida. O Luxemburgo, ele não vai conseguir fazer com que o Cruzeiro jogue a Série A na temporada de 2022. Pelo terceiro ano consecutivo vai ter que jogar a segunda divisão. Ele faz um trabalho ruim? Não. É um trabalho excelente? Também não. Faz um trabalho de mediano para bom, né? Pegou o clube numa situação bem complicada na tabela, tem de lidar não só com realizar o trabalho de campo, né? Treinar os jogadores, colocá-los para jogar da forma que ele quer que o Cruzeiro atue, mas também tem de saber administrar o ambiente por conta de todos os problemas que o Cruzeiro atravessa nas últimas temporadas, salário atrasado, saída e entrada de jogadores, não pode indicar nenhuma contratação, porque é o banimento pela FIFA, né? Sabe-se lá quando vai cair esse banimento, mas ele faz um trabalho de mediano para bom. Nós sabemos como é a rotatividade dos técnicos no futebol brasileiro. E aí, Everton, o Luxemburgo, vamos supor, fecha a Série B restam 10 jogos, né? Nos próximos 10 jogos aí, ele sofre no máximo 2 derrotas, aí a passagem dele pelo Cruzeiro aí vai ter 3 resultados negativos apenas. Muitos empates, mas uma porcentagem de aproveitamento ali, ok, mediano. Você se surpreenderia se no ano que vem o Luxemburgo fosse talvez convidado por algum clube? Pode ser um clube que não vá brigar por títulos, mas um clube aí de metade de tabela do Campeonato Brasileiro da Série A. Você imagina que ele aceitaria ou que ele ficaria no Cruzeiro? Eu tenho dúvida se ele ficaria. Eu tenho dúvida também. E aí é que entra a questão do planejamento, Everton. E se acontece esse, entre aspas, acidente de percurso? Muda completamente o planejamento? Ou o planejamento é da instituição? Ou é um planejamento que independe do técnico, que é o técnico que está se adaptando ao planejamento e não ele que está praticamente deliberando tudo que vai acontecer. Porque se o planejamento, Everton, for exclusivamente, e não estou dizendo que ele não tem competência para fazer, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: se o planejamento do Cruzeiro para 2022 for pautado única e exclusivamente no que pensa o Luxemburgo,
e no meio do caminho ele falar assim, ó, surgiu uma proposta aí a gente está falando só do Brasil, né? Mas pode ser do futebol internacional, aí uma Arábia da vida, vai saber. E ele aceitar, como que fica? Vão correr às pressas para ver alguém que pense planejamento igual ao Luxemburgo? Então, acho que esse é o principal detalhe para mim agora, ele tem de participar de tudo que irá acontecer, ao que tudo indica, ele será o técnico para 2022. Mas o Cruzeiro precisa definir um caminho que ele serve para o Luxemburgo, mas serve em caso de ele sair ou como está acontecendo com alguns clubes na Série B. O Goiás começou a Série B com o Pintado. Hoje é o Marcelo Cabo. Mesmo assim, continua a brigar pelo acesso. O Botafogo começou o planejamento dele com o Chamusca. A bola não estava entrando, o desempenho não era assim. O desempenho até que não era tão ruim, mas trocou pelo Anderson. Seguiu o mesmo caminho. Está em vias de conquistar um acesso. Né? Do G4, acho que foram só os 2 que trocaram de técnico aí no meio da competição. Então é isso, Everton. Deixar exclusivamente na mão de uma pessoa e se ela corre o risco de, no meio aí do caminho, a bola não está entrando, o Cruzeiro resolver demiti-lo também, porque tem sido uma prática comum, qual será o passo seguinte? É engraçado que qualquer caminho, cara, qualquer caminho que você resolva seguir para fazer meio que uma projeção do Cruzeiro, do planejamento que começa agora para o ano que vem, você tem dúvida. Qualquer caminho que você optar por seguir, você vai ter dúvidas. Porque a convicção passou longe. A convicção para o erro, ela esteve presente nesses 2 anos. Mas a convicção, ela passou longe em muitos aspectos. Convicção com trabalho, um planejamento bem executado, com pessoas que lidam diretamente com o futebol e que entendem daquilo ali e tal. Os erros, a situação do Cruzeiro na tabela do ano passado, na tabela desse ano, eu acho que explica muito bem que falta estrutura fora de campo. Falta estrutura fora de campo. Agora, esse planejamento, não tem como fugir desses questionamentos. Esse planejamento, ele vai ser tocado por quem? Quem vai pagar a conta? Alguém vai pagar a conta? Quem vai pagar? Já fizeram um levantamento do que custaria, porque o sossego custa caro. Para o treinador ter sossego a partir de janeiro do ano que vem, para começar o melão rolar e ele ter sossego, porque nós já falamos aqui, a cotinha de 12 milhões do Campeonato Mineiro, esqueça, não tem mais. Eu acho que se chegar muito alta no ano que vem, assim, 5, 6, muito alta, 6, nossa, 6 paus. Os caras vão querer pegar, tá? Os caras vão querer jogar o Campeonato Mineiro e tal. É que tem umas outras coisas aí que estão sendo discutidas para o ano que vem. Eu estou me referindo a tentarem outro campeonato, uma liga, bababá, não sei o quê. Mas o Campeonato Mineiro deve acontecer, mas longe dos 12 milhões. Tá. Aí você tem uma cotinha desse tamanho na Série B. Tá. Só que o custo Cruzeiro para 2022, ele é muito maior do que o custo Cruzeiro de 2021, que foi maior do de 2020. Então essa tranquilidade, o sossego para trabalhar, porque o sossego custa caro. Quem vai pagar essa conta? O Pedro? Só ele? Tem o Regis também da Encamp, que é um grande parceiro, né? Que deve também fazer parte desse projeto e tal. Ok. Mas e quem vai mandar? O Pedro? Porque como ele vai colocar dinheiro, e a informação é de que o filho do Pedro seria o homem forte dele dentro do clube. Ah, mas ele entende o que de futebol? De futebol ele pode entender, mas de gestão talvez ele entenda para gerir o dinheiro do pai. Para que lá dentro, vocês se lembram de um detalhe na entrevista que o Pedro Lourenço deu ao Thiago Reis, quando ele disse, eu adiantei o contrato publicitário de 2023, mas nem sei o que pagaram com dinheiro lá. Será que o Pedro não quer colocar o filho dele exatamente para dizer, ó, filho, eu estou colocando 50 milhões aí, você cuida disso aí. Porque hoje no Atlético, uma ligação interurbana entra no esquema lá. Os caras estão controlando tudo, o Cruzeiro precisa fazer isso. Aliás, já precisava estar fazendo há muito tempo. Aí tá, se o Pedro vai colocar dinheiro e o filho dele vai fazer a gestão do clube, olhando bem onde é que está injetando esse dinheiro e tal, ok. O futebol vai ser tocado por quem? Pelo Pedro e pelo Vanderlei Luxemburgo? O Alexandre Matos viria? E se o Alexandre não vier, quem é o nome?
quem vai dar a resposta final de todas as ações dentro do clube? O presidente Sérgio Santos Rodrigues ou o Pedro? Nossa, velho, é muita pergunta ainda, sem resposta. Pois não, boa tarde. Boa tarde, Everton. Boa tarde para quem está em casa. Você sabe que uma coisa que me marcou muito a infância são os ônibus da Cometa, aqueles dinossauros. Eu sou maluco por aqueles ônibus. Cometa, Viação Cometa, os ônibus dinossauros. Eu sou apaixonado por aqueles ônibus dinossauros. Eu, se eu fosse rico, eu queria ter um ônibus aqui só para dar rolê no final de semana. Chamava. Não. É o dinossauro, aquele estilo de ônibus dinossauro. Não, o estilo, mas e a Cometa... O ônibus chamava Halley. Não teima comigo, não. Dinossauro. Cometa Halley, justamente por isso. Tá, mas é o dinossauro. Aí, hoje eu vi você com essa camisa, eu lembrei dos motoristas da Cometa, que eu respeito profundamente, porque eles são especiais, porque eles guiaram o melhor ônibus da história do mundo. Boa tarde. Boa tarde, Everton. Boa tarde para todo mundo que está em casa. Boa tarde para os motoristas da Cometa e para todos os motoristas que estão aí trabalhando, suando a camisa. Ô, Everton, é complicado, né? Eu acho que tem muitos aspectos que ainda... A gente tem mais pergunta do que resposta ainda, né? É natural até, de certa maneira, que tenha. E eu acho que algumas perguntas são urgentes de que as respostas aconteçam, outras nem tanto, né? A primeira coisa que chama atenção é como as decisões têm sido tomadas no Cruzeiro, né? Isso chama muito atenção. Recentemente, o Cruzeiro contratou o Vanderlei Luxemburgo e o diretor de futebol nem participou da negociação, né? Tanto que a gente chegou aqui a suspeitar que o Rodrigo Pastana pudesse ser demitido quando da contratação do Vanderlei Luxemburgo, porque ele nem participou, né? O Pedro ligou, depois o Sérgio ligou, aí o Sérgio foi para o Rio, o Sérgio se sentou com o Luxemburgo, fechou com o treinador e o diretor de futebol nem participou do processo. Até porque o técnico que estava aqui antes era uma indicação, né, do Rodrigo Pastana. Aí agora o técnico do Cruzeiro se senta com o patrocinador do Cruzeiro e algumas horas depois o diretor de futebol é demitido, né? O presidente nem participou também dessa conversa. As coisas do Cruzeiro são... A tomada de decisão no Cruzeiro, ela sempre parece fora da ordem, né? Sempre parece que a decisão parte de quem não deveria estar partindo. Que quem está escolhendo não necessariamente é quem deveria estar escolhendo. Que quem está definindo não necessariamente é quem estaria definido. E esse eu acho que é o primeiro ponto. Eu falei muito aqui ontem, eu respeito muito o fato do Pedro topar colocar dinheiro na situação atual do Cruzeiro, porque é meio que um saco sem fundo, né? Você coloca lá 5 milhões num dia, no outro dia não tem mais nada. Você coloca 10 milhões num dia, no outro dia não tem mais nada. Se colocar 30, vai acabar no outro dia. O Cruzeiro hoje é um saco sem fundo. Então, eu respeito muito quem gosta do clube a ponto de colocar dinheiro, embora a gente saiba que não é só isso, né? E a gente já falou muito a respeito tanto do Cruzeiro quanto do Atlético. Mas eu respeito muito essa disposição para ajudar o clube, para socorrer o clube, mas essa relação ela precisa ser mais bem explicada, né? Ontem, de novo, houve uma demonstração muito grande de força por parte do Pedro. Vai continuar sendo assim, né? O filho dele vai chegar e vai ficar e vai tomar as decisões. Você acha que é a melhor alternativa para o período que o Cruzeiro vive? Eu acho que a melhor alternativa depende muito, assim, porque vai depender do tipo de decisão que vai ser tomada, né? Eu, por exemplo, eu nunca tive nenhum acesso ao filho do Pedro para entender o que ele pensa de gestão, de futebol, de caminhos para o Cruzeiro. Mas me parece inteligente colocá-lo para cuidar, para saber pelo menos para onde o dinheiro está sendo aplicado, né? Se for o caso. Mas assim, é o que eu digo, a gente não sabe qual vai ser a função de fato e a gente não sabe o que ele pensa a respeito, né, do futebol, do Cruzeiro. O Pedrinho a gente sabe mais ou menos, ele já se posicionou algumas vezes, mas o filho não. Embora é lógico que o filho vai estar lá com a anuência do pai e vão tomar decisões ali de forma meio conjunta, né? Mas como vai ser essa relação? Como vai ficar o Sérgio, né? Como é que vai ser a participação de fato do Pedro na gestão daqui em diante? Vai ser só ajudar na gestão? Vai ser ajudar com o dinheiro? Vai ser quanto dinheiro? Está definido? Ou vai depender da boa vontade do Pedro, do dia que ele acordar e falar assim, hoje então, vamos lá, 30 milhões, está aí. Não, hoje não estou afim de colocar. Eu acho que isso precisa ser definido, sabe, Everton? Isso faz parte do planejamento, isso é importante e que seja definido e que tenha continuidade. E aí, com relação ao planejamento para 2022 de futebol, Everton, assim, eu entendo o que o Gomide disse, principalmente a respeito da questão do Luxemburgo, e eu até concordo em alguns pontos. Eu só acho que, assim, eu discordo um pouco primeiro porque eu acho o trabalho do Luxemburgo muito bom.
Muito bom. Pelo que pegou, pelo que foi dado a ele. Pela situação do clube mesmo. E pela situação do clube e tudo mais, o trabalho é muito bom do Luxemburgo. Não contratou jogador nenhum desde que chegou. Pegou um time na zona do rebaixamento, tirou da zona do rebaixamento. A tendência é que tem aí um final de Série B bem tranquilo. Eu acho que está dando oportunidade para alguns garotos, né? Vários garotos já tendo oportunidade com o Luxemburgo, que eu acho que é fundamental para o Cruzeiro. Marco Antônio já teve as dele, agora até deu uma sumida, mas já teve as dele. O Vitor Leque está tendo, o Thiago está tendo sequência, o Matheus Pereira assumiu de vez a posição na lateral. Eu acho que isso é muito positivo para o clube. Então, assim, eu acho o trabalho do Luxemburgo muito bom. E, sinceramente, Everton, eu entendo o risco que o Cruzeiro corre, até porque hoje o Cruzeiro não é um trabalho dos sonhos para ninguém. Todo mundo que está passando pelo Cruzeiro, se pintar uma proposta melhor, vai olhar com carinho. E não é difícil ter uma proposta melhor hoje do que o do Cruzeiro, dada a situação do clube, apesar do tamanho, da história, da representatividade de você ter o Cruzeiro no seu currículo, né? Mas é lógico que o Cruzeiro está sujeito a perder bons profissionais, como já perdeu, não só no futebol, como em todas as outras áreas. O Cruzeiro já perdeu um monte de bons profissionais nos últimos tempos, de um ano para cá. Mas eu, sinceramente, fico muito mais esperançoso, ou confortável, ou animado com o planejamento tocado pelo Luxemburgo e pelo Alexandre Matos, caso venha, né, que é o nome escolhido aí para ser o diretor de futebol, do que por Sérgio Santos Rodrigues, David, Rodrigo Pastana, com todo respeito a eles, né, mas que já se mostraram incapazes de traçar um planejamento, seguir um planejamento e construir algo que dê aí uma base para o Cruzeiro. Então, eu acho que, pelo menos, o Cruzeiro está se cercando de pessoas, ou pretende se cercar de pessoas que são do ramo, que entendem de futebol e que podem produzir aí um planejamento capaz de fazer o Cruzeiro competir, o que até agora ele não conseguiu, né? O Cruzeiro não esteve ainda em nenhuma rodada entre os 10 primeiros colocados da Série B. Eu só acho que as coisas precisam ficar claras, as coisas precisam ficar claras no Cruzeiro. Qual é a relação, como que vai funcionar, quem que vai mandar, quem que vai tomar a decisão final. Eu acho que tudo isso precisa ser claro. Não dá para ser mais do jeito que está sendo. Hoje é assim, amanhã não é bem assim, aí depois de amanhã volta a ser, aí hoje é parceiro, amanhã não é mais, aí hoje vai no treino e é parceiro do clube, amanhã é salgar carne podre. Eu acho que precisa acabar com isso. O Cruzeiro precisa ter um caminho um pouco mais sólido para trilhar. Bom, vamos falar muito mais sobre esse assunto, porque você está do outro lado aí dizendo, bom, mas vocês são contra ou a favor de que o Luxemburgo siga, eu sou a favor, de que o Alexandre Matos venha, eu sou a favor, de que o filho do Pedro esteja dentro do clube para ser um braço do Pedro ali dentro, para saber o que de fato anda acontecendo, desde que entreguem a ele o que ele precisa, né? Porque quando o Itair estava no clube, muita gente dizia que não conseguia ter acesso a informações, a movimentos dentro do clube. Muita gente disse isso, inclusive ao longo daquele período de turbulência lá em 2019. Sou a favor de tudo isso. Agora, a conta é alta. Quem vai bancar? O Pedro. Legal. O Pedro vai bancar, mas ele vai mandar? Ou seja, essa transparência que o Gris pediu aqui, eu já falei isso aqui no início, semana passada eu acho que eu disse isso aqui. Eu não sei se foi um comentário, se foi um comentário meu aqui, se foi lá na Rádio 98, que torcedores do Cruzeiro ficaram pistola comigo quando eu falei, parar com essas lives aí, porra. Ser mais direto, falar a verdade, falar o que anda acontecendo, ser mais claro com o torcedor, parar de vender ilusão e etc. Aí embaixo nos comentários, que franga, não sei o quê, criar crise e tal. O tempo passou e nós estamos falando o quê aqui? O Gris acabou de falar. Pedindo o quê? Transparência, ser direto, parar de vender ilusão para o torcedor. Vocês estão entendendo? Estão correndo atrás do rabo, cara. Estão correndo atrás do rabo. Impressionante, você vai falar, porque é importante, sua opinião é muito importante para nós. Eu só preciso falar de uma outra coisa.